Olá, bom dia, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui em mais um encontro de terça-feira, né? Estamos aqui como todas as semanas fazemos já há algumas semanas e hoje falaremos sobre os implantes distratores. Já ouviu falar sobre isso? Né? Já ouviu falar sobre algo que você sente, que você acha que é a causa ali da situação que você não está conseguindo resolver e de repente, se você se aprofundar nisso, você percebe que há algo além, há algo atrás ali. É hoje esse assunto que nós vamos tratar aqui, eu e a Andressa. Ela já está entrando aqui. Pessoal, se puderem ir encaminhando essa live, convidando o pessoal aí para poder participar. Implantes distratores, tá? Andressa já está entrando. Pessoal, tá dando para ouvir bem? Eu coloquei um microfone diferente hoje aqui. Bom dia, Andressa, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo, graças a Deus. Ai, que bom. Friozinho aqui em Bauru, Oi? tá um friozinho em Bauru. Aqui tá mais ou menos. Não tirei a meia ainda não. Mas tá por aí, né? Então, o André estava falando para eles aqui do assunto de hoje, né? Falaremos aí sobre implantes distratores, né? E como o próprio nome diz, eles nos distraem da realidade, né? Nos distraem daquilo que realmente há por trás do que nós chamamos aí de problemas, de conflitos, etc, né? Isso mesmo, o que não faz a gente não ter escolhas, né? A gente acha que está tendo escolhas quando, na verdade, são essas informações que estão bloqueando, travando, impedindo a gente de seguir adiante. Bom dia, Cássia, bom dia a todos. O meu tá dando eco de novo, Alan, igual o outro dia. Deixa eu ver, até porque o som está um pouco alto. Deixa eu baixar aqui, que acho que fica melhor. E agora, como que tá? Fala aí. Deixa eu falar. Agora melhorou. Ah, tá. É o próprio som do celular voltando pro microfone dele. Então, e a questão desses implantes distratores, Andressa, eles acabam nos impedindo de ver o que realmente é e por isso não podemos acessar o que é o nosso infinito, né? Não podemos acessar aquilo que realmente somos, aquilo que realmente está acontecendo, né? Por isso que as pessoas ficam presas ali. Eu costumo perceber assim que o implante extrator, você fica ali como aquele ratinho na roda, né? Você fica ali andando, tentando correr e resolver, só que você não sai do lugar. Né? Como, por exemplo, quando você tem medo de algo, só que se você for refletir, é um medo injustificado. Só que você continua tendo medo daquilo, né? Aquele medo, aquilo não te permite. Eu estava lembrando aqui agora, um pouco antes de começar a live, quando eu nunca tinha feito live. Olha que coisa. Era um medo que eu tinha, né? Injustificado, né? O que pior poderia me acontecer numa live, né? Mas a gente tem um medo que não faz nenhum sentido. Por que eu não faço essa primeira live? Eu lembro que foi até um convite seu, né? Anos atrás aí. E eu falei assim, gente, eu lembro que eu peguei, eu já estava querendo vencer aquilo. Acho que eu estava fazendo perguntas de como eu vencer aquilo. E você me convidou e eu falei, vamos, como se eu já tivesse feito, né? Mas assim, eu estava fazendo aquelas perguntas, eu estava identificando que eu tinha esse implante aí, né? Do medo injustificado de fazer uma live, né? A gente aqui não está falando nada que o STF possa nos prender ou fazer alguma coisa aí, então a gente não precisa ter medo, porque não se pode falar qualquer coisa hoje na internet. Olha, eu sei que ontem eu fiz uns stories e é tão interessante que eu usei a palavra e bloqueou os meus stories, não subiu. Por estar que coisa estranha, né? Muito interessante.
Mas, enfim, eu acredito assim que o que a gente pode entender como um implante distratores, né? São as nossas crenças, experiências que a gente teve, ou algo que alguém nos falou, e até mesmo carregado dos sentimentos. A gente sempre comenta aqui, né, Alan, que pensamento cria sentimento, cria realidade, cria manifestação, cria ação, cria o comportamento. Até para quem está aqui e me acompanha, eu fiz uma mesa radiônica essa semana, onde eu identifiquei alguns implantes distratores, né? Que era a mágoa, a culpa, o medo, o merecimento e rejeição. E exclusão. Então, isso também são os implantes distratores, porque são as situações que nos aprisionam em um determinado momento, uma determinada situação, que impede a gente de avançar. É aquilo que aconteceu, né? A gente fala que estar certo e estar errado leva só 10 segundos. E todo o resto é aquilo que a gente cria através daquilo que foi vivenciado. Aí a gente fica ali rodando um programinha, como você falou semana passada, né? Fica discutindo na nossa cabeça se eu tivesse falado aquilo, se eu tivesse feito aquilo. Então, esse é um pouquinho do que são os implantes. Você está travado, né? Quando vê se está travada, você não conseguiu fazer mais nada, né? A gente fica congelado num momento, num espaço. E a gente veja assim, tem uma frase do Hélio Couto que ele fala, estar no mundo sem ser do mundo, né? O que é estar no mundo sem ser do mundo? É não deixar que as coisas que acontecem na nossa vida se tornem significativas demais. Tudo aconteceu para quê? Né? Para que isso aconteceu? Não o porquê. E o que eu posso criar mais a partir disso? Então, a gente tem alguns exemplos do que são esses implantes distratores, que é raiva, ira, fúria, ódio, vergonha, culpa, arrependimento, acusação, pontos de vista viciantes, compulsivos, obsessivos, pervertidos, vida, morte, viver, realidade, medo, dúvidas, negócios e relacionamentos. Esses são alguns dos pontos dos implantes distratores que é abordado em Axis, né? Que a gente discute em Axis. Eu falo assim, Alan, que recebi uma pergunta, um vídeo essa semana de uma pessoa e que me fez refletir muito sobre as coisas que eu aprendi a partir das ferramentas de Axis Conscious. Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, sempre li muita Bíblia, sempre acreditei muito nos ensinamentos, né, de Jesus e sempre apliquei ele na minha vida. Só que ao mesmo tempo eu tinha um senso de justiça, tinha uma bagagem de implantes distratores muito grande e que me limitavam a criar situações e até mesmo em viver em julgamento das outras pessoas. Sim. Porque a gente tem um espaço assim de que o que seria, né, um senso de justiça? Um senso de justiça é quando você tem um determinado conhecimento, uma determinada informação, uma determinada forma de vida, né, uma forma que você funciona. E aí você quer que todas as outras pessoas sejam como você. Funciona igual. Aí você começa a julgar essas pessoas ou começa a querer enfiar as suas verdades goela abaixo. E uma amiga uma vez me contou a respeito que as nossas verdades são como diamantes. E que os diamantes, eles devem ser... Né, ela fala que é uma frase de Napoleão Hill, na verdade. Que os diamantes, eles devem ser entregues a alguém. Diamante é algo especial que você entrega a alguém. Você não compra um diamante e joga na cara de uma pessoa, né? Você embrulha esse diamante, você coloca ele numa caixa, você prepara todo um cenário. Então, você entrega um diamante. Você não simplesmente chega e joga. Porque se você pegar um diamante e jogar em alguém, você vai machucar essa pessoa, você vai ferir essa pessoa. E aquilo que era para ser algo precioso, valioso, raro, né? Ele se torna desagradável e é rejeitado. Então, as nossas verdades, elas também são assim. Que nós precisamos aprender a respeito disso tudo. E o Axis, ele me trouxe muita clareza sobre essa nova visão, esse novo comportamento, essas atitudes carregadas de sentimentos e comportamentos. Porque tinha um comportamento assim de ser bondoso. Vamos imaginar, eu tenho que ser bondoso, tenho que ser bom. Só que o que está por detrás de ser bom?
o que que eu quero como ser bom? Será que eu estou sendo bondoso porque é da minha natureza? Ou será que é porque eu quero manipular ou que eu quero que as pessoas gostem de mim? Que uma das coisas que nos impedem, como você comentou da live, é um implante distrator. Primeiro, eu tenho que fazer a live por quê? Porque primeiro tem coisas que não fazem muito sentido pra gente. Sim. Né? Eu acho que no primeiro momento era isso. Eu vejo assim, que tem muitas coisas que eu tinha muita resistência. Porque, por exemplo, redes sociais. Eu não vejo redes sociais, eu não assisto stories de ninguém, né? Eu não faço isso. É dificilmente que eu vejo, tipo, de 2, 3 pessoas que aparecem ali, eu não vejo mais isso. Então, eu não via sentido em fazer uma coisa que eu não acesso. Então, eu falava, pra que eu vou fazer isso? Né? Tipo, pra mim era uma perca de tempo. E aí, conforme eu fui percebendo que tá, eu não faço, mas existem pessoas que fazem, existem pessoas que estão acessando isso, né? E, então, esse espaço da gente começar a olhar por uma outra perspectiva. Isso vai criar mais? Como vai ser minha vida daqui 5, 10, 20 anos se eu escolher isso? O ponto de vista de quem eu estou comprando aqui. Porque esse é o ponto de vista que a gente tem quando a gente se fecha para alguma escolha. Vão rir de mim, vão me chamar de blogueirinha, vão achar que eu estou me achando, né? E isso acontece, realmente acontece. Não é verdade? Acontece, porque o que as pessoas falam e pensam está sobre elas, não sobre a gente. Tem aqueles que amam e que são super gratos por esse espaço, e tem aqueles que nos julgam por aquilo. E a gente tem que começar a se perguntar: o que está dirigindo a minha vida inconscientemente? O que dirige a nossa vida inconscientemente são os implantes extratores. Então, é o que nos torna disfuncional. Eu gosto de dar um exemplo dessa questão do ser boazinha, que é assim, né? Imagina que você tem aquela coisa, ai, fulana é tão boazinha, fulana é tão gentil, fulana é tão educada. E aí as pessoas fazem de você um capacho. Exato. Fazem de você sempre estão te abusando, sempre estão, como que fala assim? Te controlando, né? É o controle. Passando do limite da bondade, né? Porque tem diferença de ser bom e ser besta, Sim. Né? E às vezes as pessoas confundem a nossa bondade com ser idiota, de abusar, de absorver, enfim. Controle. Exatamente. E aí chega uma determinada situação na sua vida que alguém te faz uma coisa e que você ficou muito furiosa com aquilo. E aí, ao invés de você se posicionar e falar, olha, eu não gostei do jeito que você falou comigo, eu não vou fazer isso agora, eu não escolho. E aí você para e fala assim, não, mas eu sou muito boazinha. Todo mundo fala que eu sou boazinha. Se eu não fizer isso, o que eles vão fazer? Como que eu vou perder? Na verdade, assim, a pergunta aqui não é tão clara, né? Porque o implante extrator vem falar, eu sou boazinha, né? Mas, na verdade, você está pensando assim, como que eu vou deixar a minha máscara de boazinha cair? Porque ninguém é capaz de ninguém, né? Tem ação e reação, ou seja, você não... Agora, se você está aguentando tudo isso, já não é uma verdade, porque não está te fazendo bem. Uma das formas, Andressa, até para não perder o raciocínio aqui, de você identificar que você tem um implante extrator, você sente no seu próprio corpo, você sente, né? Aquilo dói, aperta o teu coração, aperta o teu estômago, você sabe, aquilo, o teu corpo, ele reclama quando você está vivendo implante extrator, né? Então, você tem uma situação dessa aí, você não está ali tendo um conforto em não expor o que você pensa naquela situação. Ah, não, eu não posso, porque aí um dia que essa pessoa decide não ser boazinha e falar umas verdades, meu Deus, ela vira um monstro de uma hora para outra, né? No ponto de vista de quem estava querendo controlar, né? Então, o interessante é ver que quando você está aí regida sobre os implantes distratores, você não está vivendo a verdade, você está sendo controlada pelas pessoas, né? Isso é a grande verdade. Então, o julgamento, né? Também é uma forma de implante distrator. Tudo que não permite que seja colocado externamente aquilo que realmente é. Porque, na verdade, ele esconde um verdadeiro... O que há de real lá embaixo, né?
Então vamos compensar. Você está com raiva, né? De uma pessoa aí, né? Essa raiva, ela serve a você entender o que realmente está acontecendo. Nossa, fulano abre a boca ali, eu não consigo nem ver, né? E você fica com aquela raiva, aquela raiva. No fundo, muitas vezes, por exemplo, aquela pessoa é nada mais do que uma projeção sua, né? E ela tá expondo ali, mostrando algo que você mesmo tem dentro de você que você rejeita. Mas aquela raiva te deixou cega e impediu você de perceber isso, né? E aí você simplesmente tá agindo e reagindo daquela forma e não percebendo aquilo que você pode melhorar em você. Aí você aponta no outro, né? Eu dei um exemplo aqui da projeção. Né? Assim como a culpa, por exemplo. Você ficar se culpando por algo que aconteceu com você ou com uma outra pessoa. Enquanto você estiver preso naquela culpa, você não enxerga o que realmente existe, o que realmente pode ser feito, o que realmente pode melhorar aquela situação ou tudo aquilo. Né? E aí você fica preso naquele ciclo, né? É como se fosse um loop infinito, e que você não consegue sair dali. Né? Você não consegue ver o que há de verdadeiro. Né? Então, aqui costuma falar que o implante distrator ele serve para maquiar e esconder o que realmente tem ali atrás. Eu não sei se você acompanha o Fernando Freitas, o médico que é constelador. Você acompanha ele? Não. Ele costuma falar... dentro da constelação, a gente tem os sentimentos primários, né, e os secundários. E a raiva vem a ser um desses que são secundários. Você vai falar assim, eu tenho raiva. Mas a raiva não é um motivo de nada. A raiva ela tem algo atrás dela. Né? Então o Fernando Freitas ele costuma fazer esse gesto. Ele pega a mão, ele abre assim. Aqui você apresenta, eu não suporto fulano, fulano judia de mim. E um monte de coisas aqui. Mas o que está realmente aqui atrás? Né? O que implante distrator faz é isso. Ele apresenta um monte de justificativa, de situações aqui para te controlar e não trazer o que tem aqui atrás, que é realmente o X da questão, que é realmente a raiz. De repente você tem só um trauma que você viveu, que se você lembrar e entender que é só por causa daquilo que você está desenvolvendo tudo esse resto, você vê que não faz sentido, que você, sei lá, era apenas uma criança, e aí você entende e para de apresentar tudo isso, né? A raiva, a ira, a fúria e o ódio são sentimentos que fazem a gente encobrir a nossa potência. É aquilo que faz a gente não escolher a nossa própria vida. Então, quando a gente está sobre esse espaço de raiva, ira, fúria e ódio, são áreas da nossa vida que a gente não está escolhendo expandir. E o que eu não estou escolhendo expandir? Né? Às vezes é um apego, às vezes é um julgamento. Você entra em julgamento de si mesmo porque você quer ser aceito, você quer ser perfeito, você quer agradar todo mundo e nós não vamos agradar todo mundo. Então, quando você está sobre esses elementos, raiva, ira, fúria e ódio, é porque você não está escolhendo você está escolhendo o outro. E aí é como o Alan falou, e você escolher o outro te deixa com esses sentimentos, né? E aí você culpa o outro pela sua não escolha, pela sua invalidação da sua potência. E isso gera, a gente fala sobre as células de gordura, né? Então, as células de gordura, a gente fala sobre a gente pensa que células de gordura são só o sobrepeso, né? Estar acima do peso. Mas existem várias doenças que são relacionadas às células de gordura, como diabetes, triglicéridos, colesterol, enfim, todos esses, pressão alta, problema no coração, né? Hipertensão, são doenças que são relacionadas às células de gordura. E essas células, né? Essas doenças, elas vêm desse espaço, desse tipo de sentimento, desse sentimento que você tem com muita intensidade e que você não põe para fora, que você não movimenta. Então, é a sensação do medo. Então, ao contrário da manifestação de tudo isso, é o medo.
E a gente pode até usar uma próxima live, né? A gente já está aqui falando, já pode vir para a próxima. A próxima a gente pode falar sobre pecados e julgamentos, que é uma visão bem legal sobre isso, que fala um pouco sobre essas questões. Então, quando eu funciono a partir disso, eu estou me invalidando, né? Como a gente estava falando de, se eu sou muito boazinha e eu tenho que ser boazinha, eu invalido a minha raiva. E a gente tem que saber que tem momento que a gente tem que se posicionar, falar, não, não gosto, não quero. Porque o que você é, quem você é de verdade, se você é bom de verdade, indifere do seu comportamento, porque bondade não tem nada a ver com comportamento. Existem pessoas extremamente bondosas em atitudes e comportamentos e que são tóxicas, ácidas. Você já percebeu que às vezes você chega em uma pessoa e você abraça ela e ela fala, oi, querida, que bom que você chegou. E aí parece que o abraço não combina com a fala, parece que você está abraçando um cacto, um porco-espinho, parece que o abraço da pessoa te deixa toda desconfortável, né? Por quê? Porque a gente não recebe as palavras em os comportamentos das pessoas, a gente recebe energia, a gente recebe aquilo que ela vibra de verdade. Você consegue perceber a manipulação, uma falsidade, algo ali. Como o Alan falou, o nosso corpo nos dá sinais o tempo todo do que é leve e que é pesado. E a gente precisa entrar nessa comunhão com o nosso corpo. O nosso corpo tem essa sensibilidade de captar essas informações. Então, sempre perguntar qual é a verdade que está aqui que eu não estou percebendo. E quando a gente fala de encontrar a verdade, gente, a verdade é a verdade sobre você mesmo. Porque todos os sentimentos, ele está relacionado a você. Então, quais são as consciências que você tem que ter em relação à sua invalidação, à sua potência que você está escondendo para se sentir pertencente, para não ser julgado, para viver ali preso a um espaço, né, de não expandir. Quantas crenças você tem que estão te aprisionando ali nesse espaço de raiva, de ódio, de fúria e de competição, né? De invalidação do seu ser em julgamento de você. Então, quando nós corremos as nossas barras, existe uma barra chamada banda de implantes, que fica aqui, nessa parte da nossa cabeça. E ela tem essa função de liberação desses bandas de implantes, desses implantes distratores. Então, o que são essas bandas de implantes? São todas as crenças, considerações que nós armazenamos ao longo da nossa vida. Todas as considerações, tudo aquilo que a gente resiste e reage, alinha e concorda. Então, tudo isso que você tem como crenças, né? Vamos chamar assim de crenças alicerçadas, crenças. E crenças, existem milhares de crenças. Muitas crenças. Existem crenças religiosas, crenças sociais, enfim, muitas crenças você tem. Eu gosto de usar uma expressão também, André, só para perder o fio da meada. É aquilo que você já tem programado antes de qualquer coisa. Então, qualquer coisa acontece, já tem como se fosse um programa rodando ali. Né? Você não permite que se funcione da forma natural. Então, por exemplo, que é a crença limitante também, né? Mas você já tem aquilo programado. Como está programado, você só pode funcionar daquela forma. Né? Você pode ter um computador, pessoal. Imagina que você tem um computador completo, tá? Mas você acredita que o computador, ele é a calculadora do Windows. Você vai lá, você só liga ele para fazer conta. Olha isso. Você tem a potência de uma máquina que pode fazer um monte de coisas, mas aí, de repente, você só está usando a calculadora. Né? Isso, por exemplo, seria uma coisa de você se limitar. Você achar que você não é capaz, que não tem medo. Né? Como a Andressa falou anteriormente, da potência, né, Andressa? Esconder a potência de você. Né? Então, quanto que você é esse computador aí de última geração e você está sendo só uma calculadora? Ou está sendo só um e-mail, né? Não sei. Tem tanta coisa que existe aí e que ele vem colocando travinhas e barrando, né? Aqui você não pode, aqui você não consegue, né? E tem coisa que a gente nem percebe, pessoal. É que nem um relacionamento de casal, né? O se cobrar do outro, o amor incondicional, né, Andressa? É um implante distrator, porque o amor ele tem uma condição, né? Você quer ser amado de volta,
né? Ninguém consegue permanecer bem numa relação em casal se ele não sente essa reciprocidade no amor, um fazendo pelo outro, né? Mas aí a pessoa ela espera essa questão incondicional, de repente ela não se dá nada para o outro, quando ela menos percebe, o relacionamento está acabando, a pessoa fala, mas o que aconteceu, né? Ela ficou distraída por algo ali que não é real, ela não foi nutrindo aquele relacionamento, né, como ele deveria ser nutrido, porque é condicional. E aí, por um implante de que é incondicional, vai se criando algo que não se enxerga, né? Fica distraído aí do que é real. E como você falou, uma coisa vai sustentando a outra, né? E depois a gente tem a culpa, a vergonha, o arrependimento e a acusação, que são os dedinhos lá que você falou. Então, esses culpa, vergonha, arrependimento e acusação, eles são para encobrir a intensidade do ódio. Então, quando você está sentindo culpa, vergonha, arrependimento e acusação, na verdade, você está sentindo ódio. Você não está sentindo outra coisa. É ódio. Só que as crenças, né, como a gente falou da questão de ser boazinho, de comportamentos, a gente tem sempre a tendência a ir para a vitimização. Então, quando você está com esse sentimento, culpa, vergonha, arrependimento e acusação, você está se tornando a vítima de uma circunstância. E não existe nem vítima e nem vitimizador. Como eu criei isso? Por que, né? Como dou a volta nisso? Que consciência se requer aqui? Porque todas as coisas a gente já falou, não existe o porquê, existe para quê, né? O que isso quer me mostrar? Como eu criei isso? Em quais os lugares que eu estou novamente me encobrindo, me invalidando, que eu estou dando autorização para a pessoa ser isso comigo? Para ela me tratar dessa forma, para ela me colocar nesse espaço, né? E ou me achar que eu sou superior demais, que eu sou o centro do universo e que eu sou sempre a culpada de tudo. Tem esses dois lados, né? Ou a pessoa, porque isso sempre comigo, porque, nossa, porque... Toda situação existe uma programação instalada em você que faz com que você seja como você é. Nós precisamos identificar da onde veio, qual é o valor de você se apegar a esse comportamento, porque existem recompensas. Existem recompensas. Assisti um vídeo da Débora esses dias onde ela fala, né, onde a gente corre as nossas barras. As barras, ela tem essa função de liberação de impressões eletromagnéticas, então a gente imagina que essas crenças é algo sólido, né? Esse grampeador é uma crença, um implante de extrator. A gente corre essas barras, essa crença, ela se transforma de algo sólido e ela vira, né? Fica líquido, fica molinho. E aí você vai fazer o que com ela? Né? A gente fala que é igual o processo do gelo, né? O gelo, ele está congelado, você coloca ele no fogo, ele derrete, vira água e ele começa a evaporar. Então, essa que é a função das barras também. Pegar uma crença que é um bloco, um gelo, derreter ele e deixar ele evaporar. E ele evaporar é você falar, não, eu vou deixar, eu vou me soltar isso, não tenho nenhum valor a pegar isso. Ou você vai falar assim, não, eu vou congelar ela de volta. Porque dissolve. Você tem esse... É o que você falou, você tem a chance de fazer outra coisa com aquilo. Mas você tem a partir da consciência. Se você colocar um gelo derretido direto na geladeira, ele congela de novo. Ele congela de novo. Por quê? Porque você tem recompensas ali que te fazem querer congelar aquela crença novamente. Então, as barras, elas soltam tudo isso, só que você tem que fazer o quê? O que mais é possível, o que mais tem disponível. Qual é a outra possibilidade que tem aqui? Novos hábitos. Se você... Né? Exatamente. Você ganhar consciência com aquilo e mudar de comportamento, novas possibilidades, novas formas de vida, porque elas vêm através de convites, através de leituras. A gente tem uma banda chamada Coroa de Mister que vai te conectar com um monte de possibilidade, só que você tem que escolher o que você quer, porque nós temos algo chamado livre-arbítrio. E o livre-arbítrio ninguém interfere, é você que tem que escolher uma vida diferente. Você que tem que escolher aquilo que você deseja. E aí, o que faz a gente não ter consciência? O que encobre a nossa consciência? Pontos de vista viciantes, compulsivos, obsessivos e pervertidos.
Quando nós temos essas questões, isso encobre a nossa consciência. Isso faz a gente viver na inconsciência. Então, pontos de vista viciantes, compulsivos, obsessivos e pervertidos encobrem a nossa consciência. Então, é muito importante que nós também aprendamos a identificar quais são os comportamentos, pensamentos que estão invalidando o meu ser. Eu tinha um problema muito sério com a alimentação. Eu comia, eu gosto de comer ainda, gente, mas era assim, era uma coisa que eu não tinha controle. Comia. Por quê? Porque essa vontade de comer, todo o excesso esconde uma falta, né? Então, eu me enchia de comida porque estava vindo muita consciência e para abafar a consciência, eu me enchia de comida. Porque você enche de comida, o corpo, né, não funciona direito. Enfim, e isso, pontos de vista viciantes. Gente, pessoa que tem uma teimosia, sabe? Gente teimosa que não se abre para mais possibilidades, isso encobre sua consciência, isso encobre você de ter consciência. Assim como os obsessivos e pervertidos. Obsessivos. A gente pensa que obsessivo é só quando é algo ruim, né, Alan? Obsessivo é quando você encasqueta com uma coisa e você só quer ver aquilo, falar sobre aquilo. Pessoas que gostam de estudar. E elas estudam e não colocam nada em prática. Isso é um comportamento obsessivo, é uma fuga. Nossa, é verdade. E a academia, tem gente que é viciada em academia. Eu tenho uma amiga que vai na academia de manhã, de tarde, de noite. Né? De manhã ela faz musculação, de tarde ela faz funcional e à noite ela vai dançar. Então, tipo, gente, é um comportamento obsessivo. O que vocês estão fazendo que estão encobrindo a consciência, que você está trazendo inconsciência para a sua vida? E assim como os pervertidos, né? A pornografia. E hoje existe a pornografia disfarçada de muitas formas. Quer completar com alguma coisa? Não. Estou ouvindo aqui. Não, é bem isso daí, né? Então, porque eu estava aqui pensando que essa questão dos implantes extratores, a forma de identificar é sempre estar se perguntando, né? Eu acho interessante aquela pergunta que nós aprendemos no Axis, né? Um ser infinito escolheria isso? Né? É uma pergunta bem interessante para você fazer e deixar reverberar a consciência, né? Porque de verdade, pessoal, não é porque eu e o André estamos aqui explicando que a gente não cai nessa, a gente cai direto, né? Mas o legal é você perceber. O Moacir, que é hipnólogo aqui, tá? Eu sou hipnose, ele colocou dos gatilhos mentais, né? E realmente são situações que vêm, né? Agora, quando você está na pergunta sobre os implantes extratores, quando você corre as suas barras, você consegue perceber mais, tem mais clareza de que você está aprisionado em algo. Você tem mais clareza de que algo não é leve para você. A Andressa me deu uma clareza aqui, porque, nossa, eu já fui muito assim. Eu falava, não, eu estou lendo um livro por semana, que não sei o quê, né? Até um dia que eu vi uma live, acho que foi do Murilo Gun, e ele falou assim, meu, para de ler livro, para! Pega um livro, pega um capítulo e põe em prática na sua vida, né? Porque se me perguntasse tudo que devia ser feito, eu sabia. Eu podia dar uma aula de qualquer coisa. É assim, 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 para emagrecer assim, assim, assado, para mudar de hábito é assim, assim. Está na ponta da língua, né, André? Você também tem. Mas aí você pegar e fazer, e realmente, pessoal, chegou um tempo que eu parei de ler livro. Eu falei assim, enquanto eu não pegar alguma coisa aqui e começar a pôr em prática, é horrível, porque você vai lendo, você vai se enchendo de conhecimento, né? E aí você fica cada vez mais frustrado, porque você cada vez sabe mais o que tem que fazer e não faz, né? Sendo que às vezes você mudando uma ou outra ação, escolhendo uma ação para mudar na semana aí, e você cumprindo, o grau de satisfação que você vai ter
E o resultado que você vai ter na sua vida, poxa vida, muda completamente. Né? Eu comecei a olhar muito, porque eu tenho muita dificuldade, vou ser sincero, de colocar muitas ideias em ação. Eu tenho muitas ideias. Né? O Moacir me conhece de perto aqui, a Andressa também. Eu sou muito criativo, né? Vim muito do meu traço de caráter. Eu tenho muita criatividade, eu penso muito, né? Mas aí, isso de eu ter ideias mirabolantes e não colocar em prática é horrível. Que volta e meia eu vejo alguém colocar isso em prática, eu falo, caramba, eu já pensei isso antes. Né? Quantas ideias que eu já tive, que de repente eu vejo que algum inventor criou. Eu falo, gente, quantas vezes eu já tive isso? Por que que eu não fiz? Por que que eu não agi? Né? Eu comecei a olhar, Andressa, pelo princípio de Pareto, né? Eu não sei se você conhece, dos 80 a 20, 20% das coisas que você faz geram 80% dos resultados. Né? Então, já que eu tenho muita questão do implante extrator, eu não pôr em ação, eu começo a escolher coisas que está dentro desse 20%, que quando eu faço, me traz um resultado grande. Né? Então, uma das coisas que eu coloquei como importância na minha vida é realmente, por exemplo, o exercício físico. Não é que eu faço coisas todos os dias, 2 ou 3 vezes por dia, mas eu me esforço pelo menos uma coisa por dia eu fazer. Né? Uma coisa por dia que seja. Né? Se eu não fui na academia, eu dou uma corrida. Se não, eu faço qualquer coisa aqui em casa mesmo, que seja um tempo pequeno, mas de fazer algo. Né? E de me propor também a tudo que eu aprendo, pegar uma coisa. Eu penso em tudo. Tem 10 coisas que eu aprendi nova aí de hábitos. Desses 10 aqui, se eu pegar um para hoje, né? Que se esse um que se eu fizer hoje, realmente eu vou ter a sensação de que eu fiz algo, né? A sensação de que eu estou construindo para mim algo. E isso tem mudado bastante para mim. Tem me trazido um bem-estar, né? Porque esse não agir criava outros implantes tratores, como você trouxe aqui. Culpa, né? Eu fico culpado. Pô, eu sei tudo que eu tenho que fazer. E eu não estou fazendo por quê? Aí, a hora que eu estou lá assistindo o Netflix, estou descansando, me vem aquela voz. Você não devia estar aqui, seu preguiçoso. Você tem trabalho atrasado. Você tem que preparar a live com a Andressa. Você tem que fazer... Fica vindo aquilo, que também é plano distrator. É uma loucura, né? É um ciclo. Né? Como o Moacir colocou aqui, são gatilhos que você fica naquele ciclo, né? Então, gente, identifiquem, né? Façam as perguntas para vocês identificarem esse plano de distratores. Outro exemplo que me veio aqui, Andressa, que as pessoas não percebem, pessoal. Eu sei que o Moacir é um cara que está ligado nisso, né? É o quanto que o medo é utilizado pelos órgãos de poder, né? Os meios de comunicação, o governo, né? Não estou falando de qualquer governo, pessoal, tá? Não estou falando de agora, do anterior. O quanto que o medo é utilizado para manipular as pessoas. As agora pessoas não percebem. Vai derrubar a nossa live. Não, eu joguei para os dois, então tem que cair. Mas o quanto que o medo, ele vem... Eu falo pro medo que o medo é um que as pessoas não percebem. As pessoas ficam apavoradas, amedrontadas e não percebem o quanto que isso é propositalmente utilizado para manipular as pessoas. Né? Para tudo. Eu falo assim, nessa live aqui, por exemplo, a gente pode estar... não é o caso nosso aqui, né? Porque está querendo vender um curso no final e colocar medo, que tem poucas vagas, e que se você ficar... Né, tudo é através do medo. É colocado esses gatilhos para que a pessoa bote aquele implante, né? Bota aqui porque a banda fica aqui atrás, né, Andressa? Eu falei implante, já bati a mão aqui, onde eles ficam. E aquilo vai manipulando. É uma ferramenta de manipulação, né? De constante manipulação. Então, medo, vergonha, né? Tudo isso são situações
que tiram você de quem você realmente é, né? O que você estaria fazendo na sua vida se você não tivesse medo, né? Medo irracional, que eu digo. Vai ter medo de andar na beira do abismo. Aí você tem que ter medo mesmo. É o único lugar para você ter medo. Vai ter medo de você entrar no meio de uma briga de um monte de gente ali. Você tem que ter medo, né? Agora, medo de mandar um currículo, medo de fazer uma live, o que de pior vai poder acontecer com você? Quando você para realmente pensar, é mínimo o dano que pode ser causado ali pelo que está te causando medo. Um outro implante distrator muito forte que pega as pessoas é a vergonha, pessoal. Parece algo bobo, que ter vergonha é algo assim. Se você pega a pirâmide de Maslow, que ela coloca ali a frequência, né? Ali tem um monte de implante, né, Andressa, na pirâmide de Maslow. Eu não trouxe aqui, mas imagine um funil, né? E aqui embaixo é a vibração mais baixa e aqui em cima você tem a vibração mais alta. Aqui está o amor, aqui está a alegria, né? Aqui embaixo, pessoal... Toda vibração em hertz. Oi? É em hertz, isso. Aqui Peraí que eu tô com a minha tem a vergonha, ela tá pior do que... Isso aí, ó. Ela tá pior do que tristeza, ela tá pior do que um monte de coisa. Você fala assim, meu, ter vergonha é um negócio terrível, terrível. Acaba com você. Acaba. Você entra numa vibração baixa e como tudo é vibração e tudo é energia, você estando numa baixa vibração, você atrai todas as outras vibrações baixas em volta aí. Né? É muito mais difícil sair. Quando você vence a vergonha, vamos falar a verdade. Quem aqui na live, coloca um eu aí, né? Que tinha vergonha muito grande de alguma coisa. E o dia que decidiu enfrentar aquilo e fazer diferente, qual foi a sensação depois que passou tudo aquilo? Não foi bom, pessoal? Não foi uma liberação? Não libertou? Não deu um... Parece que você até respira melhor, né? Quem que já passou por uma situação aí que tinha vergonha, né? E que de repente fez algo e depois falou assim, caramba, por que eu não fiz isso antes? Né? Você acabou de se libertar aí de um implante distrator. Quem nunca? Eu acho que isso acontece sempre. E eu acho interessante, né? Eu lembro que uma frase muito interessante que eu ouvi várias vezes o medo ele é feito para ser enfrentado. Né? Quando você enfrenta o medo, quando você enfrenta a vergonha, você só tem algo melhor do outro lado ali. Né? Você só tem algo melhor e percebe que tudo eram barreiras que você colocava só na sua cabeça. Não existia no mundo real. Não existia isso no mundo real. Né? Como tem um professor, até o Axis também fala disso, né? Cada um fala numa porcentagem diferente. Mas o meu professor, o Neemias, ele fala que mais de 80%, 90% do que você pensa nunca acontece. Só para pensar, pessoal, 90% daquilo que você simula na sua mente, de que vai acontecer, não acontece. Não tem a mínima chance de acontecer. E você está aí. Só que o teu corpo, ele vai entender o quê? Que está acontecendo. Quimicamente, é a mesma coisa. Ai, que medo de ser assaltado, meu Deus. É a mesma coisa que tiverem levado seu dinheiro, tomado, te assaltado. Ai, que medo de cair, que não sei o quê. É a mesma coisa que tiver caído. Para o teu cérebro, ele produziu a química, aquela química em exagero, né? Que não precisava ali. Ela atingiu alguns órgãos e você teve a mesma reação do que aquele mal tivesse acontecido. Né? Como o próprio professor Hélio Couto ele cita o livro de Jó na Bíblia, né? O Jó tem uma frase no versículo que ele coloca assim, aquilo que eu mais temia me aconteceu. Né? Então aquilo que você fica pensando, né? De tanto você pensar, se você não tirar aquilo, uma hora vai te acontecer. Mas pense que você pode se liberar daquilo. Diga, Andressa.
Você está falando, né? Essa questão do estudo, a gente comentou em umas lives anteriores que fala sobre isso. Quando a gente estuda demais, a gente fica com menos poder de escolha, porque a gente sabe as possibilidades do que dá certo e do que dá errado. Então você acaba se tornando um sabotador. Então você se auto-sabota porque você tem medo das possibilidades, né? E aí você se torna um crítico, enfim. Uma das lives que nós fizemos aí atrás, nós falamos sobre isso. E uma dica que você falou a respeito da criatividade. Pessoas que têm uma mente muito criativa, que pensam demais, que acessam a quinta dimensão com muita facilidade, né? Que conseguem acessar o eu superior, tem esse lado intuitivo, criativo muito forte. É realmente necessário colocar o corpo em movimento para você ter essa liberação de energia. Porque senão você começa a acontecer o que eu te falei da questão da supressão de células de gordura. Você tem muita criatividade e não gasta essa energia. E aí a sua potência vai ficando abafada. Então precisa começar a realmente colocar o corpo em movimento. Tem que ter uma consistência, né, entre o que você pensa e o que você age. Uma coisa que eu comecei a fazer também foi em relação a dar o comando para minha mente. A bloquear a minha mente todas as vezes que eu começava a ter muitas ideias criativas nas quais eu não vou olhar para aquilo agora. Então, quando eu começo a pensar sobre algo que eu não vou olhar para aquilo agora, eu falo, não vou olhar para isso agora. Não é o momento de pensar nisso agora. Por isso que é importante nós termos a nossa demanda, a nossa programação. Tirar 15 minutos do nosso dia para escrever as consciências que você tem, os acessos, tipo, por exemplo, essas coisas que você pensa, essas criações, você escreve ou elas só ficam na sua mente? A gente precisa, porque como você falou, Deus, ele nos dá os downloads, ele nos dá as consciências, ele nos dá a direção. Só que quantos por cento dessas informações que a gente tem ao longo do dia a gente coloca em prática? Muitas vezes nenhuma. E muitas vezes aquilo que a gente está acessando não é para nós. Às vezes é para alguém que você atendeu, um amigo, e a gente começa a trancar tudo aquilo como se fosse nosso, como se a gente fosse super-herói que tivesse que dar conta do mundo inteiro. Então, por isso tem aquela ferramenta de Access que fala: devolvo ao remetente com partículas de consciência anexada. Porque se eu vim para uma coisa, você é engenheiro, aí você tem uma ideia de estética, tipo, por que eu tô pensando nisso? Por que essa ideia de estética veio para mim? Eu nem sou esteticista, nem trabalho com isso, nem vou fazer isso, né? É porque você está ali aberto e receptivo e você começa a canalizar essas informações e você começa a acreditar que tudo isso é para você. Eu fiz esse exercício e funcionou muito. Hoje, muitas coisas que eu tinha, eu falava que eu era uma pessoa que eu tinha uma solução para outra solução. Então, eu ficava o tempo todo canalizando informação. E isso gerava um desgaste muito, muito grande em mim, essa questão da frustração e tudo mais. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre amor, sexo, ciúme e paz. Esses se encarregam de como nós nos relacionamos com as pessoas. Se tratam de todos os relacionamentos que nós criamos. Amor, sexo, ciúmes e paz. Então, a gente, quando vai criar essas coisas, a gente cria julgamento. E como seria nós escolhermos isso simplesmente pelo fato de expandir alguma coisa? Né? Quando a gente fala, quando eu tenho limitações, quando eu tenho pontos de vistas sobre quem eu vou amar, com quem... Quando a gente fala em axis de sexo, a gente não fala de cúpula. O sexo são vários elementos. Né? O que é ter sexo com alguém? Quando você toca partes do corpo, você está tendo sexo com alguém. Quando você dá um abraço, quando você dá um beijo. Quando você se expressa com facilidade quem você é. A gente chama isso de energia sexual, a energia de ser você. Então, quando a gente tem essa expressão de expansividade, de baixar as nossas barreiras, de estar na permissão, de ser nós mesmos, a gente passa a ter um viver 10 vezes mais orgásmico, vamos dizer assim. Como estar fazendo essa live? Eu estar fazendo essa live e estar sendo totalmente entregue aqui, sem ponto de vista do que se vocês vão me amar, se vocês vão me odiar, se vão ter ciúmes, se vai ter paz, não tenho, sem nenhum ponto de vista. Porque quando a gente é isso,
tudo se torna 10 vezes mais grandioso. E quando a gente levanta a barreira, a gente entra em contração. E é muito interessante essa questão do relacionamento, que quando a gente força alguma coisa para existir, é porque ela não existe. Então, todas as coisas num relacionamento, seja um relacionamento de trabalho, de amizade, de casamento, entre filhos, que você força uma situação, é porque ela não existe. Então, tudo que é verdadeiro para você, simplesmente ele flui. Ele né? É aquela coisa, aquele espaço de ser você e tá tudo bem ser assim. E depois a gente tem a questão da vida, morte, viver e realidade. Isso tem a ver com tudo que pensamos que deveria ser e não é. O que você encobre na sua consciência a favor da consciência dos demais. Vida, morte, viver e realidade. São todas as coisas que você invalida a sua consciência para comprar a consciência dos demais. Então, tudo que você compra o ponto de vista de alguém, de alguma forma, você mata dentro de você. Você deixa de viver para viver a realidade de outra pessoa, como o Alan. Eu já falando, né, dos meios de comunicação, da manipulação, enfim. Aí você vai deixando de viver para sobreviver, porque, não, eu não posso, vamos imaginar assim, eu não posso estar muito bem, muito feliz, porque tá todo mundo triste, tem gente morrendo, tem gente passando fome. Como é que eu vou ser feliz? Como é que eu vou estar crescendo, expandindo, ficando rica, milionária, viajando o mundo, se o mundo está em sofrimento? Se tem pessoas morrendo no mundo. Não é esse espaço? Eu vejo muita gente assim, que não se acha no direito de desfrutar, porque uma boa parte está em sofrimento. E aí ela daqui a pouco você não pode sorrir porque tem banguela no mundo. Exatamente, é muito isso. Então, são todas as considerações, todos os pontos daquilo que você pensa que deve ser e não é. Então, todo lugar que você pensa, mas tinha que ser assim. Não tinha que nada. As coisas como é. Então, não tinha que ser. Então, tudo que você está tentando fazer a partir de uma forma, estrutura, de uma base, de que você pensa que tem que ser de uma forma, não é. Não é. É como o Alan falou do relacionamento do amor incondicional, não é. Então, tudo aquilo que você imaginou que teria que ser, não é. Então, é esse espaço que você tem que olhar para a vida. A realidade, ela é real. A realidade é real. Fazer essa pergunta. O que é verdade que eu não estou percebendo? Medo, dúvidas, negócios e relacionamentos. Isso se encarrega de todas as outras coisas. O medo é impedir que você escolha expandir todas as áreas da sua vida. A dúvida oculta o compromisso. É como você destrói a sua disposição de criar além dessa realidade. A dúvida oculta o compromisso. O que se eu estivesse tão comprometido com a minha vida e com a minha realidade, que nada e nem ninguém poderia me puxar para longe dela, pois eu não estaria validando a realidade de ninguém, mas estaria totalmente comprometida com cada molécula do meu ser para criar a vida que eu desejo. Então, quando nós temos, a gente estava falando, né, da questão da academia, dos pensamentos e de sentar para assistir uma Netflix e se culpar. Por quê? Se você não tem um planejamento da sua vida, onde você divide o seu tempo entre todas as áreas necessárias, nós temos 12 áreas da nossa vida que a gente precisa olhar de desenvolvimento financeiro, espiritual, físico, social, enfim. E ter os momentos adequados do dia para executar essas coisas. Porque senão você fica obcecado por algo e você não se permite desfrutar. Ontem eu postei uma foto no meus stories do meu marido jogando videogame com as crianças. E eu, durante muito tempo, eu tive julgamento desse espaço. De ter esse momento de desfrutar, de não fazer nada que não seja significativo. Nós precisamos ter esse momento da caixa do nada. O momento de simplesmente não fazer nada. Relaxar é não fazer nada. É aquele espaço de tipo, só estou aqui nesse momento agora, e a gente precisa ter esse espaço. Assim como a gente
precisa ter o espaço do comprometimento, da ação, ter uma vida com propósito. O que é ter uma vida com propósito? O que eu desejo com a minha vida e com o meu viver? Como eu acabei de fazer essa pergunta agora, o que eu desejo? O que é felicidade para mim? O que é prazeroso para mim fazer, que mais ninguém entende? Esse é o espaço. O que eu quero entregar para as pessoas, né? Por que nós começamos a fazer as lives todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã? Primeiro que nós amamos falar do que nós fazemos e das transformações que nós tivemos na nossa vida, dessa verdade, dessa leveza, desse espaço de possibilidades e de como é maravilhoso poder viver esse lado. E porque nós temos um compromisso, que é fazer com que as pessoas também vivam a mesma verdade, a mesma liberdade que nós estamos vivendo. Então, quando você tem um propósito por trás daquilo que você faz independente de qualquer coisa. Você faz por você estar sendo pago, você faz se você não está sendo pago, você faz por diversão, você faz porque é uma escolha independente do cenário, independente das circunstâncias. Eu faço o que eu faço porque é o que eu quero fazer e que é algo que eu quero deixar para as pessoas quando eu não estiver mais aqui, ou quando elas passarem na minha vida e lá na frente elas olharem e falarem, olha, isso o Alan falou, a Andressa falou, ou o Macir, ou qualquer um de vocês aqui que estão aprendendo e ouvindo tudo isso, compartilhe isso, mande isso para fora, porque quanto mais pessoas souberem disso, mais grandiosidade a gente vai ter no nosso planeta, no mundo, e mais facilidade, mais alegria para todo mundo. Então, eu consigo ter isso, uma visão, a visão onde eu quero estar daqui 20 anos, daqui 10, 20 anos, como eu quero estar na minha vida, como eu desejo estar. Eu tive como você falou da questão da saúde física, né? E eu comecei a olhar, se eu continuar tendo os mesmos comportamentos que eu estou tendo, daqui 10, 20 anos eu não vou estar como eu gostaria de estar. Então, eu preciso mudar o comportamento, preciso mudar minha atividade física, preciso mudar minha alimentação, para chegar daqui 20 anos aonde eu desejo. Então, quando eu tenho a visão de onde eu quero estar daqui 10, 20 anos, eu tenho que saber o que se requer para estar naquele lugar. Eu preciso olhar para aquele lugar, como o Alan falou, eu preciso emagrecer. Eu sei várias formas de como poder emagrecer. Então, eu preciso pôr em prática. Porque se eu tiver uma informação sem pôr em prática, eu não vou emagrecer só por estar na minha cabeça. Eu preciso colocar em movimento, eu preciso me comprometer com cada molécula do meu ser para criar aquilo. Então, ter um porquê muito forte. Qual é o seu porquê muito forte? Aquilo que você vai fazer independente do cenário, independente da circunstância, porque você vai fazer, porque é o seu porquê muito forte. O que você deseja deixar na vida das pessoas? Eu quero transformar a vida de pessoas, eu quero empoderar pessoas, eu quero trazer conhecimento para as pessoas, eu quero trazer facilidade, eu quero trazer nutrição, não sei, às vezes as pessoas querem um sonho de cuidar de crianças. Eu sempre tive um sonho desde menina de poder cuidar de crianças, ter um projeto social com crianças, de desenvolvimento com crianças, e para isso precisa de dinheiro. Então, precisa de dinheiro para criar tudo isso. E você, então, ter um propósito, um porquê muito forte, a visão de onde você quer chegar e quais são as ferramentas que você precisa ter e as ações que você precisa se comprometer para criar isso. Porque a partir do momento que você tiver tudo isso muito bem estabelecido, os implantes distratores não vão mais comandar a sua vida. Porque eles são uma mentira. São tudo aquilo que veio para aprisionar você e impedir você de ser a potência que você é. Como diz a Vivian Bragança, a PPP. Depois vocês procurem que é isso. Né? Então, se empoderar dessa energia de ser a potência de você. Eu tomo posse de quem eu sou, da potência que eu sou e que eu vim gerar. E tudo que me impeça isso, destruir e descriar desde o ponto de origem. E acho que é isso, né? Que nós chegamos às 9 horas. Chegamos às 9. E, pessoal, tem algo simples que vocês podem fazer, tá? Como eu e a Andressa estamos dizendo aqui, nós estamos só aguçando vocês a olhar para isso, né? E começar a perceber quais são os implantes aí na vida de vocês. De repente, vocês nunca tinham ouvido falar sobre isso ou não tinham se aprofundado. Então, quando você perceber algum implante, você pode dar um comando, né? Você percebeu, tá vindo um medo ali. Destrua, descrio, né? Você pode dar esse comando. Como você pode dar um comando, cancelo, né? Você dá esse comando para você. Os comandos são muito importantes para o seu cérebro, tá? Eu gosto até
de estalar os dedos também, tá? Então eu falo, cancelo, destruo, descrio, né? Porque como eu sei que esses implantes não estão só no corpo físico, mas também nos corpos energéticos, eu faço um pulso elétrico aqui para que aquilo realmente dissolva, né? A gente falou sobre dissolver, então é muito importante. É como já se dizia, orar e vigiar. Você tem que estar vigiando o tempo todo, atento, né? Atenta sobre isso. Então, sempre que vier algo que você percebe, peraí, tem uma limitação aqui, né? Cancelo, destruo, descrio. O Axis também trabalha com POD/POC. Veja da forma que fica mais leve para você dar esse comando, tá? Então, você dando esse comando, você vai ficando alerta, tá? Você vai ficando ligada nesses implantes que passam tão despercebidos. Porque eles são programados para passarem despercebidos. Por isso são distratores, né? Então, geralmente nós não percebemos, né? Limitação de incapacidade. Eu não consigo, eu não sou capaz, não sei o quê. Tudo isso é limitador, tudo isso é distrator. Ele está para te distrair do que realmente tem por trás, da potência que você é. Certo? 9 horas. Gratidão a todos. Andressa, obrigado mais uma vez, né? Então, semana que vem estaremos juntos novamente. Uma bênção na nossa terça-feira aí. Pessoal, agradeço também a todos que estiveram aqui hoje, né? Contribuindo, presentes, pensando junto com a gente aqui, escrevendo aqui também. Quer dar um recadinho, Andressa, também? Solamente isso, gratidão. Gratidão de verdade, é muito bom. Principalmente quando vocês participam, né? Deixa a nossa live mais rica, traz mais conteúdo, a gente vai fervilhando informação. E, gente, já estamos em 8 de 14. Se propósito, teoria do eixo já está quase acabando. Como pode melhorar o que mais é possível? O que mais é possível. E quem chegou agora, pessoal, assiste do início, tá bem interessante, tá? A gente pegou informaçãozinha no final aqui, mas quem tiver um tempinho poder assistir, poder encaminhar também para outras pessoas, Andressa, para o pessoal poder chegar a mais pessoas aí. Vamos trazer consciência para esse mundo, pessoal. E é isso aí, gente. Gratidão, boa semana para vocês e até a terça que vem. Grande abraço, tchau.